Eu sou o Sol, mais uma vez aqui no canal e mais um vídeo muito importante. Nesse vídeo que eu gostaria de você compartilhasse esse vídeo também, né? Que é muito importante, né? E eu queria falar também sobre o discurso da Michelle Bolsonaro e o último jogo deles. O que seria o último jogo deles? Você vai saber tudo isso agora aqui no canal, né? Pessoal, a gente está vendo, né, algo muito importante no dia de hoje, e a gente está vendo o que a imprensa está noticiando no dia de hoje, né? Duas coisas muito importantes, que é a liberação do Adélio Bispo, né? Para quem não sabe, foi o que deu a facada lá no presidente, que levou o presidente para o hospital, né? Que ele quase morreu, né? Através de uma facada. E essa pessoa, né, pode ser liberada nos dias de hoje, né? Nada é verdade até hoje, não se foi descoberto quem foi o mandante do Adélio, né? Estranhamente, quando ele foi preso, apareceu mais de 20 advogados para defendê-lo, né? Estranhamente isso também aconteceu. Eu até coloquei errado aqui. Peraí, deixa eu corrigir aqui o erro. E não só isso, mas coisas estranhas também aconteceram no mesmo local onde estava o Adélio Bispo, né? A mesma pousada onde ele se colocou, coisas estranhas também aconteceram, né? E uma coisa que ficou bem esquisito foi que ele se encontrou com alguém na pousada no mesmo dia do atentado ao presidente da República. O que será que a dona da pousada apareceu morta? Isso é estranho, né? Coisas muito estranhas aconteceram e vêm acontecendo já desde que o Bolsonaro foi eleito. E essas coisas estranhas que vêm acontecendo, eu falei hoje do hack, que vem atacando canais de direita conservadores, sites conservadores, né? Eu falei do grupo também que está se preparando aí também para isso, mas algo que a gente precisa entender, né? Que a gente precisa ver, né? E enxergar, né? Que é algo maligno por trás de tudo isso. Algo que é muito pior do que você possa imaginar, né? E quando você descobre isso, quando você sabe sobre isso, é muito importante também a gente tentar não falar tudo que a gente sabe, mas falar um pouco do que pode acontecer se essas pessoas que querem voltar ao poder retornar ao poder novamente, né? E o que eu vim falando aqui, cada vez mais lutando contra isso, contra essas pessoas, né? E por isso tentaram me hackear, por isso tentaram me prejudicar de alguma forma, não conseguiram, não tiveram êxito, mas a gente sabe que eles não vão parar por aí, né? Infelizmente, a gente vem enfrentando um sistema que é um sistema diabólico, né? Quando se fala de Deus, quando você coloca Deus na frente dessas pessoas, as pessoas viram um verdadeiro coisa ruim. Essa é a grande realidade que a gente vê hoje, nos momentos que a gente vive hoje, nos dias que a gente vive hoje, é isso que a gente vê, né? Não estou falando aqui entre igreja, religião, demônio, alguma coisa assim. É praticamente isso. Mas o objetivo é mostrar a você que realmente há algo diabólico por trás, né? A gente viu o que aconteceu com esses dois rapazes lá na Amazônia, por exemplo. A gente viu o que aconteceu com eles. A gente viu que tudo está ligado a um partido, que eu não vou falar o nome aqui do Brasil, tudo se leva a ligado a um partido. Recentemente, o próprio amigo lá, o ministro da Casa Civil, José Disseu, ele disse isso em vídeo, que a facada foi um erro. A facada do Bolsonaro foi um erro deles. E agora estou tentando liberar o Adélio novamente. Para quê? Para que será? Né? O Bolsonaro está chamando as pessoas para ir para a rua dia 7 de setembro. Ele falou isso ontem na convenção dele da reeleição. E eu acho que é importante, não é só
dia 7 de setembro, mas também dia 31 agora. Porque o caminho que a gente precisa seguir, como aconteceu lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, foi justamente isso. As pessoas cansaram daquela vida que estavam ali e foram às ruas para defender o Brasil. Para defender o Brasil do socialismo que estava se preparando para acontecer nos anos 80 e 70. E esse mesmo grupo que hoje está aí se disfarçando, está se enganando, né, enganando as pessoas, é o mesmo grupo que aconteceu nos anos 80, 70 e 80. É o mesmo grupo, só mudaram o nome do grupo, mas é o mesmo grupo. É as mesmas pessoas que atacaram você, que atacaram as pessoas nos anos 80 e 70 para culpar os militares. É os mesmos grupos, é os mesmos mecanismos que eles estão utilizando para fazer com que o Brasil vire um caos. Tentar transformar o Brasil num caos, para que eles vêm com a questão do poder pelo poder, é o objetivo deles, não é o objetivo desse presidente que está aí hoje. Isso que você precisa entender, isso que você precisa rever, né? Que essas pessoas estão preocupadas com o poder, nada mais que isso. E quando se trata de soltar uma pessoa que foi lá, deu uma facada no presidente, quase matou o presidente da República, né? Essa pessoa hoje pode ser liberada pelo nosso sistema jurídico. Sabe o que significa isso? Significa que nós temos um grande perigo na solta. Eu venho falando isso já há muito tempo. Eles não vão parar, porque eles sabem que o presidente está reeleito. Eles já sabem disso. E para fazer de tudo para tentar matar de novo o presidente da República, custa. Para tentar o mesmo objetivo. Porque a única maneira de impedir Bolsonaro de ser reeleito hoje é tirando a vida dele. Essa é a verdade. A única pessoa, a única maneira que ele pode ter hoje para não ser reeleito é tirando a sua vida. A gente viu ontem mais de 11, mais de 13, 14, 15 mil pessoas na convenção do presidente. Em todo lugar que ele vai, dá mais de 10 mil pessoas. Ou seja, é muito gente que apoia esse presidente, essa pessoa, Bolsonaro. É muita gente que está descobrindo a verdade sobre o outro lado. E eles estão com medo de tudo isso. Eles precisam, o sistema está apavorado com tudo isso. O sistema está apavorado. Apavorado. Sabe por quê? Porque eles temem a volta do Bolsonaro de novo. Porque eles precisam do sistema que era antigo. Propinas, do dinheiro, de tudo dinheiro que é nossos impostos. Novamente, eles precisam trazer esse dinheiro de volta. Isso é uma questão de poder. Eles precisam do poder novamente, de viajar para Cuba, para Venezuela, para onde for, para Argentina, para todos esses países. É países que estão interessados no dinheiro do Brasil. Que o Brasil hoje se investe mais no Brasil do que lá fora. A gente manda só apenas alimentos para lá. Alimentos, parece que petróleo também se investe aqui no Brasil. Se vai para fora para virar gasolina, né? Então tem essa questão também. Mas tudo, a nossa riqueza, todo o dinheiro dos impostos não vai mais para esses países. É isso que você precisa entender. O desafio que nós temos hoje é muito grande. É um desafio muito grande. Eu estou falando aqui porque eu sei de tudo isso.
né? E sim muito mais coisas, só que eu não coloco aqui por causa do canal, por causa da situação, que muitas vezes a gente coloca muita coisa aqui e acaba sendo prejudicado. Mas tem coisas que eu sei que eu guardo pra mim mesmo. Tem coisas que eu sei dos governos antigos que eu prefiro guardar pra mim. Tem muita coisa que eu sei. Tem muita coisa que eu descobri, né, com pesquisas, com informações, até mesmo conversando com outras pessoas também que fizeram parte dos governos antigos. Isso que a gente precisa entender. Esse jogo de poder, esse jogo de política suja que a gente viu, que a gente vê, né? Isso existiu e muito no governo PT. Muito. E isso mudou com o governo Bolsonaro. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E cada vez mais a gente vê esse jogo político sujo que a gente tem aí no mundo, né? E não só no Brasil, mas no mundo. É um jogo de poder. Por que eles querem soltar o Adélio? Para que o Adélio faça o projeto que ele não conseguiu lá atrás. O que ele não conseguiu? Levar o presidente à morte. Levar um presidente da República à morte. É esse o projeto da esquerda. Que só assim eles conseguem voltar ao poder. Só assim. E esse objetivo é o último projeto deles. O último jogo deles. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que o caminho que está se caminhando, o caminho que a gente vê hoje, não é um caminho, né, onde você possa dizer que teremos muitas vitórias. Teremos sim, mas é um caminho de desafios. Os desafios começaram agora com a reeleição do Bolsonaro. Que mesmo ele como presidente da República pode sofrer qualquer tipo de ameaça lá dentro do, da sua própria casa. Né? Claro que tem seguranças, ele tem que reforçar ainda mais seguranças, né? Ele tem carro blindado, isso é importante, mas também rezar por ele, rezar pela sua família também é muito importante. Que estamos enfrentando uma guerra de rivalidade onde o bem e o mal precisa vencer. E o mal, ele quer a volta ao poder para conseguir todos os objetivos que eles não conseguiram há muito tempo. Eles agora estão com muita raiva, sede. O Lula vem falar do discurso cada vez mais de ódio. Cada vez que o Lula fala, ele fala com um jeito de ódio. É por isso bem que ele bebe também, né? Ele toma umas cachaçinhas muito boas. Mas ele fala o discurso de ódio. Eu coloquei aqui uma vez o vídeo dele maltratando uma pessoa lá dentro. Uma pessoa que estava ajudando ele ali. O Bolsonaro faz isso? Não faz. É isso que você precisa ver. É isso que você precisa enxergar. Né? E ontem a primeira dama falou tudo que estava ali no coração dela. Ela discursou tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou mostrar até o vídeo aqui. Eu acho que tem um vídeo aqui dela discursando. E pra você ver o que a primeira dama falou ontem. Deixa eu ver se foi esse.
ver aqui a primeira dama falando. Tá aí o discurso da primeira dama. Tá baixo, mas ela falou que essa terra é abençoada, essa terra é uma terra de Deus. E todas as pessoas que colocam Deus no coração, na vida, né, como ontem eu vi o Pai Nosso, né, ali falando, né, eu vi hoje o vídeo, né, eu não vi ontem mais a conversão, mas eu vi hoje, né, em alguns canais colocando o que foi passado ontem, o Pai Nosso ali sendo colocado, até chegou a se emocionar, porque é um momento onde a gente está lutando e as pessoas colocando Deus na frente. E isso é muito importante. Quando se faz uma campanha limpa e se coloca Deus, Deus ajuda aquele que mais necessita. E eu tenho certeza que essa terra, esse Brasil que a gente quer, que o Brasil que a gente ama, vai continuar sendo controlado por pessoas de Deus. Pessoas que governam através de Deus. É isso que a gente precisa para o nosso Brasil. Como a gente viu, Hélio Evangini, outros cantores também estavam lá, né? Que deputado, Hélio Evangini, né? Estavam lá também. Padre estava lá também, acho que o padre Clismar Moreira também estava lá, né? Então, são pessoas que são ungidos por Deus para ajudar o nosso presidente, para apoiar o nosso presidente. Né? Isso que a gente precisa, de pessoas que sejam amor a Deus. Presidentes, deputados, mas deputados corretos, deputados que pensem no povo. É isso que a gente precisa. Né? Não é deputados que pensam em fazer só para enganar, só para mentir. Né? Eles prometem, chega lá dentro, eu vou fazer ali para mim, vou fazer aquilo ali para mim, vou aprovar o meu aumento de salário, vou aprovar meu fundo eleitoral para minha campanha, vou fazer uma nova campanha. É isso que eles fazem. Eu falei isso aqui hoje de manhã e repito, eles fazem isso. Mas tem deputados lá dentro que pensam em você. Tanto é que a gente conseguiu aprovar o SMS. O SMS. Muitos votaram contra esse projeto. Muitos votaram contra. A esquerda praticamente inteira. PSOL, o PDT, né, o PT votou contra. Por quê? E aí? Você quer votar no PT que votou contra o SMS? O Lula, que votou contra, que fez uma matéria contra o SMS, falando que não deveria ter feito isso. E aí? Essa é a diferença de um político corrupto, de um político sujo, para um político que defende os seus interesses. Né? E cada vez mais a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo cada vez mais o caminho que isso vem sendo trilhado para esses caminhos. E a gente precisa acordar também para isso. Né? É o caminho da nossa liberdade, né? Que é algo que é muito precioso. Liberdade religiosa, liberdade para o caminho. O Lula, para você ter uma ideia, ele fechou um contrato com a China de $1 milhão. Sabe para quê? Para cancelar todas as redes sociais, para bloquear aquelas redes sociais que falam mal dele, para bloquear e fazer com que as igrejas sejam apenas o que eles querem. Pra você ter ideia,
no perigo que representa votar no Lula novamente. Ele tem um contato por escrito com a China. Por escrito com a China. E com a Venezuela também. Para que, assim que ele assumir o poder, ele volte com todos os projetos que eram antigamente. Quais eram os projetos antigamente? Enviar dinheiro para Argentina, Venezuela, Cuba, trazer os médicos cubanos novamente. Todo esse projeto estará de volta. Esse é o maior projeto que o Lula tem hoje. Você quer isso de volta? Você quer isso para você? Pense nisso. Né? Enquanto a gente vê ontem a Michelle Bolsonaro falando uma série de coisas importantes, a gente viu hoje a matéria criticando e falando que a Michelle Bolsonaro fez discursos nazistas. Porque ela falou de Deus. Ela falou de Deus. As pessoas têm medo de Deus. As pessoas ficam apavoradas quando se fala o nome de Deus. Quando você fala o nome de Deus para elas, você está falando com o próprio demônio. Essa é a grande verdade. Eu sei porque eu já vi algo assim. Eu já conversei com uma pessoa que é da política, era do PT, e essas pessoas ficaram apavoradas quando ouvia o nome de Deus. As pessoas odeiam a Deus, odeiam aquilo que Deus faz para a sua vida. As pessoas odeiam a igreja, só vão à igreja só em época de campanha. As pessoas não amam aquilo que Deus quer para todos nós. As pessoas amam o poder. Ama o poder. Apenas poder. Poder, poder e poder e poder. É isso que as pessoas amam. E cada vez mais a gente vê isso, como a gente viu até um vereador, né, lá em Minas, indo dentro da igreja e ele foi preso, ele foi julgado, condenado, e vem um outro juiz e diz pra ele assim: não, você tá livre. O que você fez não tem nada a ver. E ele invadiu a igreja, prejudicou vários fiéis que estavam ali. E aí? Hoje ele está livre. Tem seu mandato de volta. Teve até mesmo mandato de volta. Isso é legal? Não é. Isso é bom? Não é. Então, pessoal, a gente precisa acordar. E muito. A gente precisa acordar para a vida. Para a realidade que a gente está vivendo hoje. Que o caminho, né, que a gente está vivendo é o caminho, né, de liberdade. Mas o caminho lá de fora, o caminho da Venezuela, o caminho desses outros países é totalmente diferente do Brasil. É totalmente diferente do caminho que o Brasil. Pode ser até que um dia, né, a gente veja a Venezuela voltar como era antes. Se o Maduro por acaso for preso, ou se tiver uma outra forma de tirar o Maduro de lá, aí sim. Se tirar o Hugo Chávez lá do outro país, tirar o guerrilheiro lá da Colômbia, aí a gente consegue ver uma mudança. Mas, infelizmente, enquanto tivermos a última jornada, a última batalha é o Brasil. E essa batalha está sendo cada vez muito grande. E a gente precisa estar preparado para tudo isso que a gente vai enfrentar. Então, essa é a decisão, é nossa, sua decisão. A decisão é de cada um de nós. Somos patriotas que amamos o nosso país, né? Provavelmente o Adélio será solto ou será julgado novamente, preso novamente, ou ido para o manicômio novamente,
mas objetivos é levar o Adélio para a soltura. Cara, o presidente está recorrendo, está tudo sendo feito da melhor forma possível para que ele não seja solto, mas eu acredito que ele possa vir entrar em liberdade novamente. E isso é muito perigoso, né? E por isso que eu venho aqui falar para você: reze pelo presidente, reze pelos seus ministros, reze pela primeira dama, reze também pela a Laurinha, né, que está com síndrome do pânico, também por ela, né, uma menina que veio ali de um grande desafio, né, e também hoje está passando por isso, né, devido ao que aconteceu. Daí eu acho que foi uma coisa que aconteceu com ela no Instagram. Ela vivia fazendo matérias lá no Instagram e de repente ela sumiu. Acho que deve ter sido por isso, porque criticaram ela, julgaram ela, né? Então uma menina que passou por tudo isso, que vem passando várias perseguições, acaba sendo prejudicada de alguma forma, né? Também eu peço a você que reze pela Laurinha, né, para que ela saia desse síndrome do pânico. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, né? Eu já tive depressão, que é quase praticamente igual. Então, quando a gente passa por isso, a gente sabe como é difícil superar isso, né? E reze também por ela, pelo nosso presidente, e reze também pela primeira dama, porque assim a gente vai conseguir mudar a história do nosso país, né? Então é isso que a gente pode fazer nesses dias de hoje, cada vez mais, buscar oração, buscar a Deus, para que o mal não retorne. E o mal não vai voltar, mas parte do mal pode retornar, né? A gente pode conseguir eleger deputados e até mesmo senadores, mas o bem precisa ser maior do que o mal. Então é isso que a gente precisa fazer cada dia, e a gente vai conseguir. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer uma base de apoio ao nosso presidente já em 2023. Tá bom, pessoal? Então vamos juntos. Eu vou estar colocando no site também alguns deputados que são da base do presidente, né? O histórico dele, a história deles, para que você conheça um pouco desses deputados também, que são um apoio ao presidente, como Carla Zambelli, o Netinho também que está vindo aí, o Flavinho que está vindo aí também, né? O Hélio Vandini, enfim, todos esses deputados. Eu vou colocar um pouco do histórico dele, da história dele, de cada um deles, para que você conheça um pouco da história de cada um e que você escolha a melhor pessoa para ser auxiliar ao presidente nesse momento, e que ele vai com certeza mais 4 anos de presidente, a gente vai conseguir mudar a cara desse país. Então eu vou estar colocando isso também no site, muitas outras coisas também eu vou estar divulgando aí, né, para que a gente possa fazer um trabalho de divulgação, de trabalho mesmo, para que a gente possa mudar a cara do nosso país. Tem também o Ciro, né, o Ciro lá de Maricá, também está vindo como deputado federal, né? Então tem muita gente boa chegando aí, muita gente precisando, né? E a gente precisa cada vez mais se cercar de pessoas assim, conservadores, que pensam no povo, que pensam em você, né? Não vote em pessoas que pensam em comunismo, em socialismo, porque essas pessoas só pensam na destruição. Então, pessoal, é isso que a gente precisa fazer. Esquece o Freixo, o pessoal, então essa turma toda, porque essa turma só vai trazer destruição para todos nós. Nós precisamos colocar pessoas que realmente estejam comprometidas com o povo. Pense no povo, né? E isso é fazer a nossa diferença para que a gente possa mudar a história do nosso país. Tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas e também vamos divulgar cada vez mais, vamos crescer cada vez mais. Eu estou sem Telegram por enquanto. O Telegram foi hackeado, foi prejudicado. E aí, por enquanto, até eu trocar o número, eu dei mole aqui no negócio, teria trocado já o número, né?